Jamil Chad, todas as tardes com a gente, entre nós, na Band News FM. Jamil, queria que você falasse sobre esses números da ONU, né? A guerra na Ucrânia já matou quase 1.000 pessoas, pelo menos de acordo com a ONU. E trazendo esses números para a gente, Jamil, eu coloco na discussão, tá aqui, possíveis sanções relacionadas a crime de guerra. Aliás, qual a discussão hoje a respeito de possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia? Fábio, boa tarde. Adriana, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa semana para todos nós. Olha, vamos aos números primeiro, Fábio. É verdade, né, que você tem aí números do governo ucraniano, você tem números de entidades de ONGs, você tem números do governo russo, mas o que a ONU tenta fazer é justamente colocar um número talvez mais conservador, mas aquele que é completamente registrado, verificável, ou seja, aquele que não tem nenhuma disputa em relação àquelas pessoas que de fato foram abatidas, foram mortas durante o conflito, já que dura quase um mês, e também os feridos. E quais são os números? 925 mortos e 1.500 feridos. Entre os mortos, desses 925, pelo menos 75 crianças. Esses são os números, Fábio, que a ONU diz o seguinte, que são aqueles que têm nome, sobrenome, local de morte, causa da morte, absolutamente tudo registrado. O número real é maior? Certamente, mas o que a ONU diz é que, de fato, e ela admite que o número real vai ser maior, mas para saber esse número maior, você vai precisar ter acesso às cidades que estão sob cerco, aquelas regiões que estão ainda em conflito intenso e que ninguém basicamente pode entrar, e que, portanto, você não consegue exatamente fazer uma conta, eu diria, mais confiável do número final. Esse número vai ser maior? Certamente. Agora, o que nós sabemos, por enquanto, é que com nome, sobrenome, idade, local, etc., o número de mortos chega a quase 1.000, que já é extremamente intenso, se você pensar para um conflito armado de apenas um mês, ou nem mesmo um mês, e 1.500 feridos. Agora, a questão crimes de guerra. Vamos primeiro entender o que é o crime de guerra. O crime de guerra é todos aqueles atos numa guerra em que um governo, uma parte no conflito, de uma certa forma ignora as regras da guerra. Quais são as regras da guerra? A principal delas é de que um exército só pode atacar objetivos militares do outro lado. Ou seja, 925 mortes entre civis, obviamente, são mortes que não precisariam ter acontecido, pelo menos dentro das regras da guerra. E aí a grande discussão. A Rússia cometeu ou não crimes de guerra? Vários líderes aí já dizendo, Rússia cometeu crimes de guerra. Muito bem. Agora, para se chegar a isso, para declarar que de fato isso aconteceu, uma investigação é necessária. E pelo menos 2 investigações já estão acontecendo. Primeiro, do Tribunal Penal Internacional e a outra aqui do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que abriu uma comissão de inquérito. Então, quando esses 2 processos terminarem, aí sim a gente vai poder dizer sim, foi cometido crime de guerra, talvez até crimes contra a humanidade. E aí sim você pode pensar em algum tipo de penalidade. Mas, por enquanto, o que existe é a apuração ainda desses crimes. Quando a gente ouve falar num hospital que foi bombardeado, obviamente você pode pensar que isso pode ser considerado como um crime de guerra. Mas para ter a prova, a apuração precisa acontecer primeiro. A gente tem a imagem emblemática daquela mulher grávida que nós destacamos aqui, estava grávida, morreu e perdeu o filho e na sequência também morreu vítima de um bombardeio. Agora, Jamil, a gente está falando, quando a gente fala em quase 1.000 mortos, a gente está falando apenas de civis, a gente não está considerando, a ONU não está considerando as mortes de militares, e aí os números são mais desencontrados ainda, porque, claro, cada lado tende até a superestimar as baixas militares do adversário, e a gente não está falando de situações como não há acesso nesse momento, como Mariupol, por exemplo, que a situação da cidade parece nesse momento a mais dramática, no sentido de que as pessoas estão isoladas, sem água, sem comida, sem corredor humanitário para que elas saiam de lá com segurança, e aí é impossível contabilizar mortes, por exemplo, em Mariupol, não é isso? Exatamente. Adriana, primeiro, os militares não estão nessa conta de 925 vítimas fatais. Esses são apenas os civis.
você tem toda a razão. Quando a gente abre a discussão sobre então quantos soldados morreram, aí depende de quem está falando, né? A ONU não faz essa conta, para você ter ideia de quão delicada ela é. Agora, vamos lembrar que também durante a história, para vocês terem uma ideia, mesmo vamos dizer assim, as partes de um conflito que estavam perdendo a guerra, mandavam mensagens para os seus soldados nas trincheiras dizendo: vamos lá, rapazes, estamos ganhando a guerra, o adversário está praticamente aniquilado, quando os próprios generais sabiam que aquele, às vezes, eram as últimas trincheiras existentes naquele exército. Então, mentira, vamos colocar com a palavra correta, mentira faz parte, basicamente, da guerra, e a desinformação também, inclusive para os próprios soldados, não é só para o mundo exterior, internamente também ela serve, inclusive, para blindar aqueles soldados de algum tipo ainda de resistência. Bom, essa é uma questão complicada. A segunda questão, como você falou, a falta de acesso a serviços básicos. Então você tem, sim, grávidas que morrem ao dar à luz em situações absurdas como essa, doentes que não tiveram mais acesso a remédios por várias semanas, Covid, que às vezes a gente esquece que a Ucrânia também está numa pandemia, né? Tudo isso não está contabilizado nesse número. Por isso que ainda é prematuro para a gente falar num resultado da guerra depois de um mês. É ainda prematuro porque certamente esse vai ser um abalo muito profundo. Um dos números que a ONU apresentou agora no fim de semana mostra essa dimensão que 10 milhões de ucranianos deixaram suas casas, ou seja, foram para onde exatamente, né? Em que condições exatamente estão vivendo. Então a guerra é dramática porque ela tem todas essas camadas de incoerências e eu diria de muitos crimes. É isso, e você resumiu, mentira é arma de guerra, né? E 10 milhões de ucranianos que saíram de suas casas, isso é 1/4 da população do país todo, né? É muita gente sofrendo nesse momento. Jamil, vamos seguir juntos, entre nós, essa semana, viu? Obrigada demais. Certamente, Adriana. Fábio, bom dia a todos. Obrigado.